Glória a Jesus, aleluia. Damos graças a Deus, aleluia, porque Deus nos salvou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória. E perdoou os nossos pecados e nos resgatou com o sangue do seu amado Filho Jesus na cruz do Calvário. Isto é amor, glória a Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia. E eu dou graças a Deus porque eu tenho crido, aleluia, e creio que Ele é o único Salvador, o único Redentor, aquele que deu a sua vida para me dar vida e vida com mais abundância. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar para que o Senhor o abençoe, abra o seu entendimento, o ajude a entender e esta mensagem seja de glória para o nome do Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e te adoramos e te exaltamos, meu Senhor. Tu sabes que esse é o nosso alvo na vida, é louvar, exaltar e glorificar aquele que nos deu vida e vida com mais abundância. Glória ao teu nome. Senhor, nós estamos aguardando a tua vinda para vires buscar a tua igreja. Glória ao teu nome. Nós queremos subir contigo, meu Senhor, e estamos aguardando esse dia. Glória ao teu nome. Senhor, abre os corações daqueles que ouvem a tua santa palavra para que se preparem, Senhor, para o encontro contigo, meu Senhor, nos ares ou no céu, ou se tu, Senhor, ainda não vieres por estes dias, Senhor, e alguém tiver de partir, parta salvo, aleluia, redimido pelo teu precioso sangue, ao ouvir esta palavra que é espírito e vida que liberta, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Senhor, abençoa o teu servo, abençoa a mensagem. Ó Senhor, usa-te, Senhor, dela para a glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Paz seja convosco, prezado telespectador. Mais uma vez e pela graça de Deus chegamos ao vosso lar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nome que é nome sobre todo nome. Damos graças a Deus por Jesus, o qual deu a sua vida no Calvário para nos salvar. Ressuscitou ao terceiro dia para nos justificar, está à destra do Pai, intercedendo por aqueles que na terra invocam o seu nome, e há de voltar, porque assim Ele prometeu que ia preparar um lugar na casa do Pai e depois havia de voltar para levar para o céu aqueles que são dele. E estamos falando da última geração militante. Hoje, como sempre, é um dia de boas novas e louvamos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque Deus é digno de toda a glória, porque só existe um Deus e um só caminho para Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Neste dia nós vamos continuar esta escola bíblica sobre a salvação e temos uma mensagem para ministrar sobre a justificação e a vida de oração dos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, neste dia, os assuntos que se seguem são sobre a justificação e a vida de oração dos crentes. E a Escritura que encabeça este assunto encontra-se em Job, capítulo 4, 17 a 19, que todos nós vamos ler em conjunto. Assim diz a palavra de Deus: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura, quanto menos naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó e são machucados como a traça. Seria o homem mais justo do que Deus? Poderemos nós responder a esta pergunta que Deus faz na sua palavra? Sobre este tema da justificação, estudaremos sobre 4 pontos ou 4 aspectos. Primeiro, naturalmente, a introdução sobre a justificação. Segundo, quem poderá responder à pergunta de Deus?
Terceiro, a justificação de Deus no Calvário. E em quarto lugar, a consumação da justificação é de nossa responsabilidade. De maneira que pedimos a vossa melhor atenção para aquilo que vai ser ministrado da Sagrada Escritura, a fim de que possamos saber que só existe um justificador e um só Salvador. Louvado seja Deus. A justificação, segundo os livros, na sua definição teórica, significa fazer ou tornar justo conforme o padrão autêntico. Contudo, a justificação, segundo as Escrituras, é declarar justo, declarar reto ou livre de culpa ou do castigo que alguém merecia. E isso é muito diferente, porque nisto entra a autoridade de Deus e da sua palavra. Esta é mais uma gloriosa experiência no caminho da fé, naqueles que ouvem a palavra de Deus e tomam a decisão de se entregarem ao Senhor seguindo o seu caminho e os seus ensinos. Queremos nós estar justificados diante de Deus e um dia estar no céu. Preparemos os nossos corações e vamos ouvir de bom grado a Santa Escritura. Todas as pessoas que vêm a este mundo são porventura, ou por natureza, melhor dito, pecadoras, precisadas de perdão e justificação divina. Todas as pessoas que cometem delitos têm que ser julgadas segundo as leis dos homens e por isso recebem a devida punição. Mas no tocante à lei de Deus, à lei da graça de Deus, segundo o que está escrito, Deus justifica o pecador. Deus justifica o faltoso, aquele que cometeu o pecado contra Deus. Ele justifica todo aquele que nele crê e lhe obedece. Isto é o que nos ensina a Sagrada Escritura. Deus justifica todo aquele que nele crê e lhe obedece. Em relação com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, diz em Isaías 53, verso 11, estas palavras: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Só Deus tem a autoridade de fazer isto e mais ninguém. Todas as nossas culpas, pecados e ofensas são levadas na cruz, ou foram levados na cruz no sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi isto que aconteceu no Calvário. Jesus Cristo, o único justo, diga, o único justo, porque está escrito que não há um justo, nem um sequer. Jesus Cristo, o único justo, justificou os pecadores que o reconhecem como seu Salvador pessoal. E que ele, Jesus, levou no seu corpo, na cruz, as nossas iniquidades para nos justificar, para nos tornar inocentes, para nos tornar inculpáveis. Só Jesus pôde fazer isto no seu sacrifício vicário. Em 1 Pedro 3, em verso 18, afirma: o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo tomou o nosso lugar, tomou o lugar dos condenados. Ele foi condenado em nosso lugar e desta forma nos justifica, tornando-nos inculpáveis diante do nosso Deus e Pai. As leis terrenas não fazem isto. Não. As leis terrenas são diferentes. Elas são punitivas quando alguém infringe essas leis. Mas com as leis de Deus não é assim. Porque existe nelas a graça de Deus. Porque existe nelas, e isso não existe nas leis dos homens, mas nas leis de Deus existe a sua graça, que nos perdoa, que nos justifica e nos deixa como se nunca tivéssemos pecado. Tão forte e tão profundo é esta justificação
nos deixa como se nunca tivéssemos pecado. O justo Jesus pagou o preço das nossas injustiças no Calvário, levando Ele mesmo no seu corpo as nossas enfermidades, os nossos pecados, etc, etc. Segundo lugar, quem poderá responder às perguntas de Deus? O nosso texto inicial contém várias perguntas, para as quais não temos resposta diante de Deus. Estas perguntas relacionam-se com a justificação e com a pureza. E não há ninguém que tenha ousadia de dizer a Deus que Ele é justo ou puro perante Deus. Porque, finalmente, o texto sagrado até nos ensina que Deus não confia nos seus servos. E até nos seres celestiais, nos anjos, o Senhor encontra loucura. De maneira que nem no céu, nem na terra existe alguém que se possa dizer que é puro aos olhos de Deus. Porque todas as coisas são criadas pelo seu Criador e o único justo é Deus. E revelado em carne na pessoa de Jesus, tomando o nosso lugar na cruz para nos justificar. De modo que, diante de Deus, todos nós e os seres celestiais têm defeitos e são limitados. Necessitamos da justiça divina na nossa vida. E as Sagradas Escrituras nos ensinam acerca dessa justiça de Deus revelada no Calvário para justificar o pecador. E dentro deste contexto existe ainda outra pergunta no livro de Jó, para a qual não temos também resposta, dizendo: como, pois, seria o homem justo perante Deus e como seria puro aquele que nasce de mulher? Como seria? Há alguém que pode responder a estas perguntas? E o diálogo dá a resposta desta forma: olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. Quanto menos um homem que é um verme e o filho do homem que é um bicho. Jó 25, verso 4 ao verso 6. Todos nós somos chamados a refletir sobre este assunto da justificação. Porque a Escritura diz: quem do imundo tirará o puro? Esta é uma pergunta e temos que dar resposta. Quem do imundo tirará o puro? A resposta divina é: ninguém. Provérbios 14 e verso 4. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Desta forma, ou por esta causa, precisamos de concluir que todos nós precisamos de ser justificados por Deus. E para isso vamos ouvir ainda a palavra de Deus que afirma: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará nenhum justo vivente. Salmo 143 e verso 2. À vista do Senhor não há um justo. Em Romanos 13, verso 10, responde, diz: como está escrito. É o que está escrito no Salmo 143. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento somos chamados a meditar nas Sagradas Escrituras e vermos a posição e a condição do homem perante o seu Criador. Por isso, compreendemos a necessidade de sermos salvos, regenerados, de sermos justificados, etc., etc., conforme temos vindo a falar nesta escola sobre a salvação. Portanto, quando deparamos com estas declarações bíblicas a nosso respeito, ficamos cientes daquilo que somos. Somos injustos. E para entrar à presença de Deus precisamos de ser justificados. E compreendemos que há duas vidas para viver: a vida terrena e a vida eterna. E se passarmos à eternidade sem justificação, sem salvação, então nós vamos enfrentar uma vida de sofrimento eterno. Por isso,
o assunto em questão que estamos falando, a justificação bem de Deus e a dada de graça, precisamos de ter em conta estas palavras. Não há um justo, nem um sequer, todos nós precisamos da justiça divina operada no Calvário, na pessoa de Jesus, que o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Diga amém lá em sua casa. O justo Jesus padeceu pelos injustos. Deus Pai aceitou o seu sacrifício. Ele viu o trabalho da sua alma e ficou satisfeito com aquilo que Jesus Cristo fez no Calvário. Deu a sua vida para nós sermos salvos, regenerados e justificados. E graças a Deus pela sua ressurreição está à destra do Pai intercedendo por nós. E já Jesus dizia aos fariseus, louvado seja Deus, ontem como hoje, existem muitos que não, tendo este conhecimento sagrado, se querem justificar a si mesmos por terem uma religião ou por fazerem boas obras. E Jesus dizia a esses eminentes senhores que ministravam a lei de Moisés, que tinham a sua presunção na sua religião. Dizia Jesus, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque tudo aquilo que é elevado perante Deus é abominação. Lucas 16, 14 e 15. E nesta altura nós vamos fazer uma pausa e já voltamos outra vez. A justificação que Deus nos oferece e a nossa oração ao Senhor são experiências que acontecem na vida dos cristãos de Cristo e fazem parte da nossa vida diária. Segundo as palavras que ouvimos da parte de Jesus, em Lucas 16, 14 e 15, não há qualquer justificação do homem, a não ser perante o homem, mas não perante Deus, porque aquilo que é elevado para Deus é abominação. E o facto é que até na oração, o fariseu se justificava com estas palavras, dizendo que não era como os outros demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ora bem, isto é mesmo de fariseu. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no seu peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E este, disse Jesus, desceu justificado, porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas 18, verso 10 ao verso 14. De maneira, como é que se justificará o homem? Perante Deus é abominação. Terceiro lugar, a justificação de Deus no Calvário em favor do homem. Além daquilo que já temos dito acerca de Jesus, vamos ainda meditar um pouco sobre este assunto. No plano divino da redenção da humanidade, existem um conjunto de dispensações, ou seja, tempos determinados, que se têm vindo a cumprir ao longo da história dos homens, desde a criação. E segundo o que aprendemos nas Santas Escrituras, o tempo da lei que Deus deu a Moisés durou até Cristo. Daí para cá vivemos no tempo da graça, até que este mesmo tempo termine com o arrebatamento da Igreja. Em João 1, verso 17, afirma, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. De maneira que terminou já outra dispensação e deu lugar à dispensação da graça, na qual nós ainda estamos até que Deus arrebate a noiva de Cristo ao céu. E no Calvário, na cruz, foi o único lugar onde Deus exerceu a sua justiça. Eu digo único porque foi na cruz que o justo padeceu pelos injustos. Justição do pecado da humanidade no corpo do seu Filho. Ali nós vemos a justiça de Deus em comparação com a justiça dos homens totalmente diferente. Nesse sacrifício vicário de Jesus Cristo, o pecado foi julgado e condenado para que todos pudéssemos ser justificados pela fé no seu sacrifício, no seu precioso sangue.
Em 1 Pedro 2, 23 e 24, afirma estas palavras: o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Porque fomos justificados aceitando pela fé aquilo que Cristo fez por nós. Possamos viver para a justiça. E Jesus é a justiça de Deus. Possamos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados, tanto espiritualmente como fisicamente. Louvado seja o nome do Senhor. E em Colossenses 2, verso 13 e verso 14 também afirma: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando todas as vossas ofensas. Isto é justificação. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou de nós, no meio de nós, cravando-a na cruz. Ali na cruz, como temos dito, o justo, diz a palavra de Deus, padeceu pelos injustos. Fora de Deus não existe justificação possível do homem. Até o Senhor faz a pergunta: que importa o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em resgate da sua alma? É impossível, não existe preço. Cristo pagou o preço da nossa redenção e justificação. No Calvário, o único que nos pode justificar chama-se Jesus, com um J, daqui até ao céu. Louvado seja Deus. 1 Pedro 3, versos 8 diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo padeceu pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade na carne, mas vivificados no Espírito. Nós que estávamos mortos em ofensas e pecados, fomos justificados e vivificados ao receber a justificação das nossas ofensas perante o nosso Criador. Uma das grandes mensagens bíblicas sobre a justificação de Deus para o pecador encontra-se em Romanos capítulo 5, verso 15 ao verso 21. E em Romanos 3, 21 a 26, diz estas palavras que todos nós vamos acompanhar no ecrã. Romanos 3, 21 a 26. Assim diz a palavra de Deus: a justificação pela fé em Jesus Cristo. Verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra-chave neste verso é a segunda palavra: todos. Todos pecaram. De maneira que precisamos de compreender a situação de toda aquela alma que vem a este mundo. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Precisamos de compreender o valor intrínseco do sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Ora bem, não há possibilidades do homem se justificar diante de Deus. Que faremos então? Ou aceitamos ou rejeitamos a graça de Deus.
A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, porque não há um justo nenhum sequer. Nós temos de chegar a esta conclusão. Queremos ir para o céu, temos que receber de graça. Não tente fazer alguma coisa, nem que desse toda a sua fortuna aos pobres. Não tente fazer alguma coisa para comprar o céu, porque não pode fazê-lo. Tem que ser justificado pela graça de Deus no sacrifício de Nosso Senhor no Calvário. Não há coisa mais importante em toda a Bíblia senão a graça de Deus que nos trouxe a justificação divina no sangue do Filho de Deus. Factos são factos e, enquanto o homem com suas leis só justifica o inocente, contudo Deus justifica o culpado. Esta é a graça do Senhor, pelo facto de que Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. A justificação do pecador é um ato judicial de Deus. A justiça divina opera por amor. Opera por amor, não de outra forma. Por compaixão ou por misericórdia. E essa misericórdia é definida por sentimento doloroso causada pelas misérias dos outros. E todos nós precisamos dessa misericórdia, desse amor do Pai, dessa graça, dessa justificação. João 3, 16 a 17 é por mais conhecido em todo o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque o mundo já estava condenado e está condenado, o mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus, como diz em 1 João 5 e verso 18. Louvado seja Deus. Nós somos de Deus, nós quem? Aqueles que foram justificados. Ora, nós não temos culpa de estarmos por cá, nós somos obra da autoridade da palavra de Deus. Em Adão e Eva, o Senhor mandou que as pessoas fossem multiplicadas e hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Deus seja glorificado pela sua criação. A única culpa que nós temos é não aceitar o plano do Criador. Isto é o plano da redenção, da justificação para todos nós que passamos por cá. A fé é o elemento essencial a esta justificação. Romanos 5, verso 1 afirma: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Romanos 4, verso 5 diz: mas aquele que não pratica, mas crê, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. As Sagradas Escrituras são a única base sólida de ensinamento para sermos salvos, libertados do erro, justificados gratuitamente pela graça de Deus. Em Atos 13, verso 39, diz: e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele, Jesus, é justificado todo aquele que nele crê. Amém e amém. Finalizando este assunto, a consumação da justificação da nossa parte também tem a sua parte em nós. Ninguém jamais poderá ser justificado por Deus se não aceitar o que Deus lhe oferece e não praticar aquilo que Deus lhe ordena. A justificação de Deus no homem só é consumada pela nossa obediência. Lembre-se disto. Precisamos fazer a nossa parte e darmos o real valor à oferta do dom da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Precisamos de receber aquilo que Deus nos dá. E se rejeitarmos aquilo que Deus nos dá, simplesmente estaremos condenados. Ora, em aceitando esse dom, também enveredamos por outro caminho. E aqui começam as lutas da regeneração pela obediência. E para terminar este assunto, vamos fazê-lo com um exemplo. Se uma pessoa que está sedento na sua viagem, mas encontrou uma poça de água onde pode saciar a sua sede, se ele se não abaixar para beber a água daquela fonte que encontrou no caminho,
ainda que a fonte pareça que esteja suja por todo lado, mas a água é limpa, ele vai morrer à sede porque não se abaixou para beber aquela água. No Velho Testamento encontra-se um exemplo bíblico muito importante para recebermos de Deus a sua misericórdia. É a obediência à sua palavra. Diga com a sua boca, é a obediência à sua palavra. Ele nos dá alguma coisa, mas requer de nós também alguma coisa. Requer a obediência. Essa coisa que ele nos dá, ninguém mais pode dar. Só Deus a dá, no sacrifício de Jesus. Mas esse exemplo de obediência ou desobediência, como ia falando no Velho Testamento, está na pessoa de um general Ciro, ou Sírio, que era leproso, mas muito importante para o seu rei e para a pátria. E ele foi enviado pelo seu rei ao rei de Israel para que o curasse. Porque uma menina escrava israelita tinha sido levada cativa e servia a mulher deste general, que o profeta Eliseu o podia curar, disse aquela menina. Aquela menina estava em casa do general com a sua esposa, disse à mulher: se o meu senhor estivesse em frente do profeta Eliseu, ele o curava. Mas o rei não pensava nessas coisas, o rei da Síria. E mandou o seu general ao rei de Israel para que curasse como se o rei de Israel pudesse curar. Ora bem, a história chegou aos ouvidos do profeta de Deus, que lhe mandou dizer ao rei de Israel: porque rasgaste os teus vestidos. Ele ficou apavorado porque não podia curar o homem. Ficou apavorado e pensou que este homem procurava fazer guerra contra ele. E o profeta Eliseu mandou dizer: porque rasgaste os teus vestidos, deixai ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. E assim foi. O general parou à porta do profeta com o seu exército que o acompanhava, mas o profeta do Senhor nem sequer lhe apareceu. Começa aqui a prova, certamente. Mas mandou-lhe um recado por um criado. Mandou-lhe um recado. O profeta do Senhor mandou um recado àquele grande general, não lhe apareceu, e o general ficou pensando: realmente isto não é bom assim, o homem devia pôr-se em frente de mim, e devia clamar ao seu Deus, etc. Mas o profeta nem sequer lhe apareceu. E começa aqui a prova deste general leproso, que ia voltar para a sua terra com a sua lepra. E a mensagem do criado, do profeta, era esta: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Mas o general ficou muito indignado porque estava recebendo ordens de um criado profeta, do profeta do Senhor. E este homem começa por dizer que os rios da Síria eram muito melhores e com águas mais límpidas do que as águas de Israel. E começa pensando em voltar leproso para a sua terra porque ficou indignado por causa da sua altivez, por causa da sua posição. Não queria receber ordens do criado de um profeta. E esse profeta estava falando a palavra do Senhor que lhe mandou o seu senhor Eliseu. Então os seus servos o convenceram a obedecer à palavra do profeta. E lá foi mergulhar 7 vezes e ficou purificado. 2 Reis 5, 1-16. Porque é que este homem acabou por ir às águas de Jordão sujas, que dizia ele: as águas da minha terra são muito mais limpas do que estas aqui. Mas ele, contrariado, lá foi e obedeceu à palavra. Contrariado, mas foi. Talvez você seja um desses que está contrariado de ouvir as mesmas palavras. Mas faça isto, receba o dom da graça e comece uma nova vida. A lição a colher aqui é que, se não pusermos na prática o que ouvimos, perdemos o que nos foi dado. E este homem saiu da água do Jordão purificado da sua lepra e foi para a sua terra são, porque obedeceu à palavra do Senhor. Mas se não obedecesse, voltaria para a sua terra leproso como veio.
Existe na Bíblia um facto muito importante. É que o homem que recebeu um só talento, porque não tinha capacidade de negociar 2 ou 5 talentos, foi e escondeu o seu talento, o dinheiro do seu senhor. Escondeu-o. Ele não tinha mais capacidade para desenvolver mais que um talento, mas teve receio do seu senhor, não obedecendo à palavra do seu senhor, foi e escondeu o seu talento. Muito bem. Esse senhor voltou para fazer contas com os seus servos, a quem tinha dado o seu dinheiro, e o resultado foi que o senhor lhe chamou de mau e negligente servo. Mau e negligente servo. E além disso ficou sem o seu talento e foi lançado nas trevas exteriores, onde há pronto e ranger de dentes. 25 de Mateus, verso 14 ao verso 30. Se não pusermos em prática aquilo que Deus nos exige, nós estaremos perdidos. É só. Até a prostituta Rahab foi justificada e ficou nas Escrituras, porque acolheu os espias, 2 servos de Deus que foram espiar a terra. Hebreus 11 e verso 31. Por esta causa, esta mulher e a sua família não foram destruídos com os habitantes da sua cidade. Somente escaparam estes. Porquê? Porque ela acolheu os espias e ainda mais, ela sabia que Deus tinha dado aquela terra ao povo hebreu. Louvado seja Deus. Se não colocarmos em prática as ordens de Deus, é em vão a nossa fé. Diga, é em vão a nossa fé. Abraão ouviu a voz de Deus e deixou a sua família e foi para uma terra que não conhecia. Hebreus 11, verso 8 ao verso 11. E está escrito, creu Abraão e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A justificação de Deus também vem pela nossa obediência. Precisamos de receber o que Deus nos ofereceu e guardar aquilo que o Senhor nos deu e pôr em prática aquilo que Deus nos ordena. Se assim for, nós teremos paz com Deus, teremos a justificação, etc, etc. E agora vamos ao segundo aspecto da mensagem. Antes, contudo, vamos fazer uma pausa. Assim diz a palavra de Deus. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Vamos repetir. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu sublinhei encarnado esta parte das Escrituras do nosso dever. Mas, dever de orar. Mas fazemos uma pergunta, quem sabe orar a Deus? Realmente, há muitas orações longas ou curtas. E normalmente os pecadores não sabem falar com Deus, mas sabem falar com Deus maravilhosamente. E nós vamos explicar isto. Porque Deus não ouve pecadores. Mas se alguém faz a sua vontade, aí esse ele ouve. Portanto, a vontade de Deus é primeiro que o pecador reconheça quem é. E saiba também, reconheça também quem é Deus. Aí esse ele ouve. Esta é a 6ª experiência na vida das pessoas que Deus salva. Eles foram salvos com vários propósitos do Senhor e um deles é falar com Deus. Um desses propósitos para o qual Deus nos chama é falar com Ele. As pessoas da terra falar com Deus Pai. Pois está bem. Não fazia senso se um pai em sua casa, usando uma ilustração natural, não fazia senso que um pai em sua casa falasse continuamente com seus filhos e estes se mantivessem mudos. Não fazia senso. Claro que não fazia. Os filhos de Deus foram feitos filhos dele. Foram feitos filhos dele, segundo está escrito em 1 João 1, verso 12 e verso 13. Foram feitos filhos dele, porque não eram antes. Antes eram filhos dos homens.
gerados de homens, mas agora foram feitos filhos de Deus com vários propósitos, e este, como disse, é um deles. E para haver entre eles comunhão e diálogo. E em relação com isso, as palavras de Deus falam connosco todas as vezes que nós as lemos ou ouvimos. É desta forma e sem qualquer dúvida que Deus fala connosco. É claro que há outras coisas que poderíamos falar, mas não vamos falar agora neste assunto, neste estudo, acerca de Deus falar connosco de outra forma. Mas esta é a maneira universal de Deus falar com os pecadores e com os seus servos. É quando ouvimos e quando lemos as Sagradas Escrituras. E esta é a maneira de Deus falar com todos os homens todos os dias que as lemos ou ouvimos. Mas nós somos chamados a falar também com o Pai Celestial, de duas formas. Também a segunda forma não vamos falar muito, mas vamos falar da primeira. Eu ia dizendo que fomos chamados para falar com o Pai Celestial de duas formas, a natural e a espiritual. Com o entendimento natural, mas também com o espírito espiritual. 1 Coríntios 14 e verso 15. E sobre esta segunda parte, como disse, não vamos perder o nosso tempo aqui, neste estudo. No primeiro aspecto, somos ensinados por Deus a ter comunhão com Ele pela oração, a sós com Deus. E para isso Jesus ensinou a oração do Pai Nosso em nossas próprias línguas. Mateus 6, verso 6 ao verso 15. Quem é que não sabe a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, etc. Mas esta oração começa com o problema número 1. Palavra Pai. Esse é o problema número 1 daqueles que oram essa oração, porque muitos rezam essa oração chamando Pai a Deus que não é seu Pai. Primeiro precisamos de ser feitos filhos dele, para depois podermos ter comunhão com ele. Louvado seja Deus. Neste aspecto da oração, temos que compreender que somos uma família. E como acontece com a família terrena e natural, assim precisamos de atuar com o Pai e com o resto da família, ou seja, os nossos irmãos na fé. Manter um determinado diálogo. Em Lucas 18, verso 1 ao verso 8, Jesus falou sobre o dever de orar e nunca desfalecer nessas orações. Orar e nunca desfalecer nessas orações. Se a oração, então, é um dever, isso significa aquilo que se está obrigado a fazer. E aqui entra o dever que nós temos vindo a falar da obediência. É um dever. Nesta passagem das Escrituras, Jesus Cristo usa a ilustração de um juiz que nem a Deus temia, nem respeitava os homens, e também de uma viúva que molestava esse juiz com a sua insistência para lhe fazer justiça contra o seu adversário. E que finalmente esse juiz ia fazer-lhe justiça para que não voltasse a ele e o tornasse a importunar. O ponto da questão era a insistência da viúva perante o injusto juiz. Diga insistência da viúva. Insistência da viúva, dever de orar e nunca desfalecer. E essa insistência e persistência da viúva é usada por Jesus para nos ensinar a importunar Deus com as nossas orações. Porque essa viúva representa a Igreja de Cristo e que é ensinada a clamar a Ele a todo o tempo. É um dever nosso orar e todo tipo de oração. Porque nós sabemos quando Deus responde, mas Ele responde de 3 formas. Responde positivamente, negativamente ou não quer responder. De maneira que temos também que aprender este assunto.
De maneira que é nosso dever clamar a Deus de dia e de noite, ainda que a resposta possa tardar. Ao nosso entendimento, ela virá no tempo de Deus e não podemos dizer mais nada. Ela virá no tempo de Deus e não quando nós queremos obrigar a Deus que faça aquilo que a gente lhe pede. Ela virá no tempo de Deus e ela virá no tempo de Deus. Porque finalmente Deus não dorme como os homens precisam de dormir. Ele conhece o nosso entrar e o nosso sair, sabe o que vai no nosso coração, sabe tudo a nosso respeito. E muitas vezes passamos por provas e experiências dolorosas que não sabemos a razão do porquê, mas no final chegamos à conclusão, finalmente, tudo isto teria que acontecer para que Deus desse uma resposta. Pois muito bem, cada um de nós tem os seus problemas e oramos a Deus esperando na sua misericórdia e com amor e tremor. Nós esperamos em Deus. E o Senhor deixa esta palavra: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. A lição a colher aqui, nesta história, é a persistência e a contínua ligação com o céu, com o Pai, através da nossa oração. Deus quer ver o que é que está no coração do homem para lhe dizer. E a resposta virá, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus está no controle de todas as coisas do seu povo e no seu tempo Ele há de responder, de uma ou de outra forma. O que é importante é não perder o ânimo e compreender o dever da oração. Como disse Jesus, 2 homens foram ao templo. O orgulhoso fariseu fez a sua oração, como já foi dito neste estudo, mas ele tinha a sua justiça própria e falava de uma maneira que era abominável a Deus. E Deus não respondeu à sua oração, porque era uma oração abominável, era uma oração de elevação e de justiça própria. E Deus não responde, nem perde tempo com essas pessoas. Entretanto, o publicano, vamos ver se a gente colhe a lição que Jesus ensinou. O publicano, estando de longe, ao ouvir o fariseu a falar com Deus, ele ficou muito compungido e batia no seu peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Veja bem a palavra que falou o publicano, o pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse, e foi este que Deus ouviu e justificou. Lucas 18, verso 9 ao verso 14. Entretanto, vejamos em primeiro lugar a oração dos humildes, necessitados e com fé para serem atendidos. Em João 9, verso 31, como já disse, diz que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ele ouve. E o começo da oração deve ser exatamente como o Senhor tem escrito, deixou nestas palavras e foram escritas por João 9, verso 31. Deus não ouve pecadores. Mas se alguém faz a sua vontade, é esse, ele ouve, como o pecador que reconhecia o seu pecado, fazendo a vontade de Deus. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essa é a vontade de Deus, que todo pecador reconheça a sua situação para ser atendido. Isto é aquilo que Jesus ensinou, é aquilo que nós encontramos na Santa Escritura. As orações dos pecadores arrependidos são muito pequenas, mas são muito eficazes. Porque eles não sabem dizer muito, não. Mas o que dizem, com um coração contrito e arrependido e compungido, são muito eficazes, como foi eficaz a oração deste homem que foi ao templo. Ó Deus, ele não dizia pai porque não era seu pai, mas dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Você lembra certamente que em todos os nossos programas, invariavelmente, nós começamos a oração de intercessão e dizemos estas palavras: se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Não posso chamar pai a Deus. Um pecador não pode chamar pai
a Deus porque é um pecador. Precisa de ser perdoado primeiro e ser depois feito filho de Deus por adoção, para dizer depois: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, etc, etc. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, as orações dos pecadores arrependidos são muito pequenas, mas muito eficazes. Deus espera ouvir de nós o reconhecimento daquilo que somos para obter misericórdia. O ladrão da cruz encontrou a sua salvação pela oração. O ladrão da cruz com uma pequenina oração, mas muito eficaz. Ele encontrou a sua salvação pela oração nos últimos momentos da sua vida, pelo simples facto que reconheceu que era um pecador e que Jesus era o Senhor. Por essa causa, Jesus lhe disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 42 e 43. E nós precisamos de aprender a mesma lição para depois termos o dever de orar e nunca desfalecer. Eu creio que não há nada mais eficaz no coração de Deus que, se não ouvir o pedido de misericórdia, de perdão e de compaixão. Isto é eficaz no coração de Deus, daquele que reconhece a sua situação e pede misericórdia, perdão e compaixão. Marcos 10, 14, 46 a 52 relata que um cego, ao ouvir falar de Jesus que ia passando, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ora bem, quando o mandaram calar, ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que é que aconteceu? Jesus parou e mandou chamá-lo e perguntou-lhe o que é que ele queria que lhe fizesse. E ele disse que tivesse os seus olhinhos. E Jesus lhe deu os olhos. Portanto, ao clamor da misericórdia, eu creio desta forma: Jesus para aquele pecador que não conhece a Deus, etc, etc. Nesse número dos humildes e sinceros temos o exemplo de Cornélio, que nem sequer era judeu, mas cria no Deus de Israel e era um homem piedoso, temente a Deus, com a sua família, e ajudava com esmolas os pecadores, etc. E de contínuo orava a Deus. Atos 10 e verso 2. Não sabemos como é a sua oração porque não está escrita, mas sabemos que este homem era temente, justo, reto e orava continuamente a Deus, etc, etc. Atos 2, 10 e verso 2. E por esta causa, por ter estas características, Deus enviou um anjo à sua casa. Mas este homem não era nem sequer judeu. Ora, Deus é o Deus de todo o universo, todas as almas dos homens são de Deus, e Deus conhece aquele que é justo aos seus olhos e aquele que necessita de justificação através do seu pedido de oração, etc, etc. Portanto, Deus enviou um anjo à sua casa para que mandasse chamar o apóstolo Pedro, e o resto da história é que ele acabou sendo batizado com o Espírito Santo em sua casa, em Atos 10, 44 a 48. Orava com o entendimento, mas acabou orando também com o Espírito. Por causa da sua oração, Deus enviou um anjo à sua casa porque era um homem sincero, temente a Deus. E se nós temos estes predicados, essas características, Deus não é injusto para nos atender. Deus nos vai atender porque clamamos a oração do pecador e Deus conhece as nossas necessidades. Mas como foi mencionado no princípio, estamos falando de filhos para com o Pai Celestial. E dentro de momentos nós voltamos. Amém. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A Santa Escritura diz que é um dever orarmos sempre e nunca desfalecer. Isto significa manter comunhão com o Pai, diálogo com o Pai. Mas como temos dito, o pecador não sabe orar, mas faz orações eficazes quando esse pecador se arrepende e quer ser justificado e perdoado, como aquilo que temos vindo a falar: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, e este saiu justificado.
Assim, a oração inclui todas as formas de comunicação com o nosso Criador. Ela abrange a adoração, o louvor, o agradecimento, o pedido, etc. E o facto é que diz na Bíblia que a oração, que do coração está cheio, disso fala a boca. Não devemos estar somente a pedir, mas devemos dar, devemos agradecer, devemos louvar e adorar o nosso Senhor. E então, em segundo lugar, virá o pedido. Louvado seja Deus. E a oração só se poderá compreender pelo destaque que a Bíblia nos ensina na oração daqueles que foram usados por Deus e estão nas Santas Escrituras. Nas Santas Escrituras encontram-se vários vocábulos relacionados com a oração, tais como a adoração, a oração, o orar, o pedir, o clamar, etc. E sobre esses vocábulos são muitas centenas de vezes, mais de 600 vezes, são mencionados ali, e por esse motivo a oração a Deus é de veras importante. Vamos ver alguns exemplos. Como já temos dito, orar é um dever. Portanto, se é um dever, não podemos deixar de o não fazer. É um dever nosso buscar a Deus, exaltar o Senhor, cada dia que passa. Esta é a única maneira de nós falarmos, ou por outra, universal, de nós falarmos com Deus. Se o pecador é pecador, já temos ensinado como faz. Se é um filhinho justificado, deve começar: Pai Celestial, glorioso Senhor, magnificente és Tu. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós te glorificamos, etc, etc, etc. E depois façamos o nosso pedido e a nossa intercessão. Em Lucas 21, verso 36 diz: Vigiai, pois, em todo o tempo orando. De maneira que os crentes estão sempre, de uma ou de outra forma, a falar com o seu Senhor. Mesmo que estejam a trabalhar ou vão em viagem, sempre estão lembrando de Deus e clamando: Deus, muito obrigado pela boa viagem, muito obrigado pela tua proteção, muito obrigado pela tua graça, etc, etc, etc. Colossenses 4, verso 2 afirma: perseverai na oração. Em Efésios 6, versos 8 diz também: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. E em 1 Tessalonicenses 5, verso 17 diz: orai sem cessar. Isto não significa que a gente esteja sempre de joelhos ou em pé a orar ao Senhor, mas ter uma vida de contínua comunhão com Deus, porque precisamos de descansar, precisamos de viajar, precisamos de trabalhar, etc. Segundo lugar, negligenciar a oração é um pecado. O Senhor diz: orai sem cessar. E negligenciar a oração é um pecado. Quando somos cristãos, sentimos a responsabilidade não só de falar com Deus sobre as nossas necessidades e exaltar o Senhor, mas da intercessão pelo nosso próximo. Se o deixarmos de fazer, cometemos pecado contra o Senhor. Em 1 Samuel 12, verso 19, o povo disse a Samuel: roga, pois, pelos teus servos ao Senhor, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos para nós um rei. E o povo pedia ao Senhor que o seu servo intercedesse por eles. E no verso 23 Samuel disse: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Portanto, é um pecado não orarmos ao Senhor e não intercedermos pelo nosso próximo. Longe de mim que eu peque não orando por vós. E em Tiago 5, verso 16, afirma: orai uns pelos outros para que sereis. Em 1 Timóteo 2, verso 1 e verso 3, ao verso 3 afirma: admoesto-te antes de tudo que se façam deprecações, súplicas de perdão, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Será que nós estamos fazendo isso como servos de Deus, orando por aqueles que presidem sobre nós, pelos reis, pelos presidentes? Pois que não é fácil ser um primeiro-ministro, nem um ministro, nem um presidente. De forma alguma esse trabalho é um dos trabalhos que eu não gostaria de ter.
Louvado seja Deus. Portanto, também nas Escrituras está escrito para orarmos pelas autoridades. E nós o fazemos diariamente. Colocamos diante do Senhor aqueles da pátria e de outras muitas nações à face da terra. Colocamos em oração diante do Senhor. É um dever nosso, como servos de Deus, fazer isso. Pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a honestidade e piedade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Portanto, orar ao Senhor e interceder pelos outros é agradável ao Senhor. E é nosso dever orar até pelos nossos inimigos, para que Deus os salve e lhes perdoe o mal que nos fazem, porque Jesus Cristo foi o nosso exemplo, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, diz Paulo aos Filipenses 2, em verso 5. Em terceiro lugar, quem não ora a Deus pode ficar pobre material e espiritualmente. Nós damos apenas um pouco daquilo que as Santas Escrituras, do muito que as Escrituras nos falam sobre a oração, mas em especial o dever de orar. Em Mateus 17, Jesus disse, em verso 11, se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial que está nos céus dará bens àqueles que lhe pedirem. É preciso pedir, orar ao Senhor e saber também pedir segundo a sua vontade. Mateus 21, verso 22, Jesus disse, e tudo quanto pedires na oração, crendo, o receberás. E, de novo, volto a falar, é preciso saber o que é da vontade do Senhor ou não. Porque muitos há que fazem orações esquisitas e não podem ser atendidos, nem tampouco Deus ouve. Mas devemos saber o que é da vontade de Deus para colocar as nossas palavras diante do Senhor. 4. A oração é também necessária para vencer as forças espirituais da maldade, como Paulo ensina em Efésios 6, verso 10 ao verso 18. Está escrito que Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. De maneira que tudo quanto as pessoas pedem a Deus Pai deve ser em nome de Jesus e sermos dependentes e não independentes, porque aqueles que foram justificados, perdoados e salvos entraram numa luta contra o velho senhor a quem serviam, a Satanás. E ele há de fazer tudo por tudo para que as pessoas voltem para o velho caminho. É por isso que precisamos de saber combater em oração, conforme Efésios 6, verso 10 ao verso 18, para que não sejamos tragados pelo inimigo das nossas almas. Assim, de muito que as Santas Escrituras nos ensinam sobre a oração, estas passagens bíblicas que foram dadas são uma ideia de dependermos de Deus para todas as coisas e, como Jesus disse, já foi mencionado, sem mim nada podereis fazer. Mas com Jesus somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E nós terminamos aqui este assunto sobre a justificação de Deus e a oração necessária para obtermos comunhão com Deus. E agora, antes de terminar, como é nosso costume, quem sabe se há alguma pessoa que vai ouvir esta mensagem ou estão ouvindo e que não é uma pessoa salva e precisa ser regenerada, justificada, então levanta a sua mão direita ao céu e ore comigo dizendo estas palavras. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu reconheço que sou um pecador destituído porque não há um justo nem um sequer. Como está escrito, eu tenho ouvido, mas creio que o Senhor justifica o ímpio. Quando esse ímpio ouve a palavra de Deus e com temor e tremor se dirige a Deus Pai. E aqui está, Senhor, um pecador necessitado da Tua misericórdia que quer ser feito filho de Deus. E eu quero, Senhor, reconhecer diante de Deus que só Jesus é o nosso Senhor e Salvador.
que deu a sua vida no Calvário por mim. Eu creio que Ele é o Filho de Deus que veio em carne, que deu a sua vida por mim, mas que ressuscitou pelo poder de Deus Pai ao terceiro dia. Portanto, perdoa-me, Senhor, e justifica-me segundo a tua misericórdia, porque tu, Senhor, ouves o pedido de compaixão. Aceita-me, Senhor, e perdoa-me, Senhor, redime este pecador com o poder do sangue de Jesus Cristo e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu te imploro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E se você fizer esta oração, você é uma pessoa salva e perdoada. Agora precisa de ser alimentada numa igreja local onde se ensina um novo nascimento espiritual. E até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.